Segundo dados do IBGE, em 2020 o Brasil vai ter mais idosos. Dos 7 milhões de pessoas que a população deve ganhar até lá, pelo menos 6 milhões delas vão estar acima dos 60 anos de idade. Conheça o trabalho de quem cuida dessas pessoas. E para desempenhar essa atividade que exige tanta dedicação e seriedade, o cuidador tem que estar preparado emocionalmente também. Tem que ser uma pessoa tranquila, paciente e muito amorosa. Tem que haver carinho, empatia, eu acho que é uma coisa muito importante, porque assim, na verdade o idoso nem quer esse cuidador. Eu vejo dessa forma. Ele já está perdendo uma série de coisas, principalmente a autonomia dele. Então, nesse momento, ele vai deixar de realizar as tarefas de cuidado pessoal para alguém fazer isso por ele. Então, essa pessoa realmente tem que ser alguém que ele goste. Se não houver empatia, se não houver cumplicidade entre os dois, esquece, pode trocar o cuidador, porque não vai rolar. A psicóloga também destaca que o cuidador deve ser um motivador para o idoso, ajudando-o com as limitações a realizar as atividades que estiverem ao seu alcance, fortalecendo a autoestima do idoso, apesar das circunstâncias. Nesse processo todo, o suporte da família é fundamental, seja o cuidador um profissional contratado ou um membro da família. E que o cuidador também precisa de um tempo para repor as energias e cuidar da sua saúde emocional também. O cuidador precisa ter momentos longe desse idoso. Ele precisa respirar uma outra situação para ele recarregar e voltar. Dona Déia, de quase 90 anos de idade, se dedica a cuidar de idosos há 65 anos. E não foi um idoso de cada vez, e sim vários. Hoje são 90 que ela cuida neste asilo em São Paulo, fundado em 1950. Na instituição, cada idoso tem suas histórias, suas recordações e uma vida em família. Nós fazemos com que eles se sintam importantes, em qualquer atividade, mas importante. Dona Déia destaca que para manter um trabalho como este, é preciso alguns pontos tidos como muito importantes para a experiente cuidadora de idosos. O idoso precisa, primeiro, de respeito. Segundo, ele precisa se sentir capacitado de executar uma tarefa. E, por último, o amor. E amor é o que não falta no lar do Edilson e da Elda. Casados há 40 anos, é na velhice que o amor é provado mais fortemente dia após dia. E mesmo com as dificuldades que a velhice impõe, eles foram na contramão e optaram por não ter um profissional em casa para ajudá-los. Eu entendo que a gente tem ainda muita energia, né? E não precisaria. Na verdade, eu tenho hoje, estou contando com o auxílio de uma senhora, ela vem 2 vezes por semana aqui e está fazendo a limpeza da casa, passando a roupa, né? Só que a cozinha da casa é ambiente sagrado, foi santuário dela, agora é meu. Dedicação e amor é o resumo de todo o cuidado do Edilson para com a sua esposa. Sempre generoso, né? Cuida de mim plenamente e eu agradeço muito. Nós ainda nos completamos. Temos sido completos ao longo da vida e ainda estamos completos. Acompanhe outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. A Prefeitura de Taubaté está agora mais rigorosa com ciclistas que costumam andar ou estacionar as bicicletas na Praça Epaminondas. É proibido pedalar na praça ou andar na calçada. O objetivo é manter o espaço livre para a maior mobilidade das pessoas. 15 bicicletas já foram apreendidas pela fiscalização e as multas começam a ser aplicadas no próximo semestre. Candidatos que têm direito à isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2018, podem fazer a solicitação.
O prazo vai até 11 de abril e as provas vão ser aplicadas nos dias 4 e 11 de novembro. Segue o repórter setorial. A internet já está no dia a dia da maior parte dos brasileiros. Compartilhar momentos da vida, lugar de reencontrar amigos. Muitos já passam mais tempo conectados no mundo virtual do que no real. A reportagem especial de hoje foi feita quase inteira na web pela repórter Leilane Garcia. A tecnologia invadiu a sociedade pós-moderna. Agora é possível carregar o mundo nas mãos. Os celulares não são mais usados só para fazer ligações. Agora a moda é a rede social. Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Skype, WhatsApp. A lista é grande. E essa facilidade de se expressar e se comunicar tem aprisionado a nossa geração. A gente tem dificuldade às vezes de se reconhecer como viciado, né? Eu confesso que aos meus olhos não sou. Mas durante o dia sempre me reporto às redes sociais para entender o que está acontecendo e também para assuntos profissionais. Eu preciso agora pensar até onde isso está sendo realmente para profissional, até onde isso tem sido uma tomada de tempo que eu não recupero mais. Que é muito difícil ficar sem internet. A internet hoje faz parte da minha vida. Não consigo ficar um dia sem acessar. Quando eu não acesso, eu me sinto mal. Eu sempre tenho que dar um jeito, ir no Wi-Fi de algum amigo, conseguir de alguma forma para mim poder acessar. E eu ultimamente estou viciadíssima nessa internet. Eu não era não, né? Agora depois desse zap está demais. Nós somos ligados nas redes sociais, mas apenas para a questão de se comunicar com a família e questão de estudo, até porque nós temos que estar ligados em que acontece no mundo. Milhões de pessoas acessam as redes sociais todos os minutos. Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Chicago, resistir às tentações do Facebook e do Twitter é mais difícil do que dizer não ao cigarro e ao álcool. Essa tendência, que pode ser chamada de vício para muitos, faz parte da realidade de Rodrigo, que participa ativamente de 10 tipos diferentes de redes sociais e já chegou a passar muitas horas do seu dia envolvido com acontecimentos virtuais. As que eu mais uso são Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest e estou sempre conectado, uso o Pod também, estou sempre online. Então, eu cheguei a baixar um aplicativo que mede essas horas que a gente fica online. E com esse aplicativo cheguei a ficar até 6 horas conectado, mexendo no celular. Ele mede 3 momentos que você desbloqueia e no que você está mexendo em cada aplicativo. Para ele, as redes sociais ajudam a mascarar a realidade e influenciam na queda da autoestima. As redes sociais podem ser consideradas um mundo encantado de felicidade. O Facebook e o Instagram, por exemplo, revelam o melhor das pessoas. Passeios paradisíacos, empregos promissores e relacionamentos perfeitos. O problema é que essa tal felicidade pode ser um verdadeiro precipício entre a realidade do nosso cotidiano e aquilo que realmente queremos passar para os outros. E esse mundo irreal pode afetar diretamente o bem-estar de muitas pessoas. Uma pessoa que está insatisfeita consigo mesma, ela tem nas redes sociais virtuais a possibilidade de criar um personagem, de ser outra pessoa mais interessante do que ela acha que ela é. Ela também tem a possibilidade de evitar aí certas decepções e frustrações no relacionamento com os outros. Então, nas redes sociais virtuais, eu posso simplesmente me desconectar quando o assunto fica desagradável, eu posso simplesmente bloquear o outro, ao invés de dizer para ele, olha, aquilo me magoou, eu discordo de você, eu não gostei do que você fez. O mundo virtual possibilita a criação de uma realidade ilusória. A possibilidade de editar a vida real é uma ferramenta que oferece a muitos indivíduos a chance de ser aceito. Aquilo que o indivíduo apresenta no meio tende a ser o que vai trazer maior reconhecimento das pessoas para esse indivíduo. Por quê? Porque mais reconhecida e com mais admiração das pessoas por ela, ela possui mais
influência sobre o meio. De acordo com dados da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, utilizar as redes sociais de forma passiva pode causar sentimentos negativos. Uma pessoa que passa o tempo assistindo a outra, ela vai começar, em alguns casos, se questionar por que a vida dela não tem aquilo tudo, todo aquele glamour, toda aquela imagem considerada tão perfeita. E isso pode afetar essa pessoa. Então, ela pode ter sentimentos de tristeza, inveja, exclusão, angústia, o que vai comprometer, em muitos casos, a autoestima dela. Mesmo com a facilidade de diminuir as distâncias e ampliar o acesso ao conhecimento, as redes virtuais se tornaram uma rota de fuga da realidade. Para este sociólogo, a explicação está na carência existencial do ser humano. Talvez as redes sociais estejam expressando, ao meu ver, justamente a carência do homem pós-moderno. Essa carência existencial, onde o homem tem buscado na distância ou pela distância aquilo que ele não tem perto. A vida exposta nas plataformas virtuais pode ser uma total mentira. Um jogo de felicidade editado, a fim de esconder a realidade e esquecer que a vida real oferece dificuldades para todo mundo. É muito importante que a gente sempre lembre que o perfeito, a perfeição, não existem. Então as pessoas selecionam o que elas querem mostrar ali, selecionam os melhores momentos, aquilo que elas acham que é mais impactante, para que aquilo cause algum status, algum destaque para elas ali. Não existe vida sem conflitos, sem momentos difíceis. Para todo mundo existe essa oscilação que é da vida, não tem como fugir disso. Então pensar sempre que nem sempre o que é mostrado ali corresponde à rotina real das pessoas. As carinhas felizes, as fotos perfeitas e as frases bem elaboradas não são garantias de felicidade. E quanto mais tempo vivido no mundo virtual, mais coisas perdidas no mundo real. Rodrigo precisou passar pela abstinência da internet, mas hoje consegue ver além da tela de um computador. Passei pela abstinência também de tecnologia. No começo é bem difícil, porque você precisa daquilo lá, porque as pessoas estão curtindo, estão dizendo que você está legal, dizendo que é isso, que é aquilo. Você precisa ver o que está acontecendo com a vida das pessoas, mesmo que você não queira, mas faz parte do que você segue. É para isso, né? E quando você deixa isso, você fica, o que eu vou fazer agora? Então, na verdade, tem tudo para você fazer. Tem a sua vida para você viver. Tem pessoas para você conversar pessoalmente e trazer experiências muito maiores e melhores do que a própria internet. Trocar remédios por plantas medicinais, será que vale a pena? É o que você confere no próximo bloco. O Repórter Setorial volta daqui a pouco.